Como foi a minha primeira experiência como perita? Hoje eu vou contar da minha primeira nomeação, como que foi a questão do nervosismo e tudo. E eu entrei nesse mundo da perícia, já contei nesse vídeo aqui, através de um conhecido que eu vi que estava ganhando muito dinheiro com perícia, só que ele era da área de engenharia. Então, quando eu comecei a perícia, eu não entendi muito dessa área do direito. Eu tive que estudar para isso e tive auxílio de uma advogada que me orientou bastante sobre isso. E a primeira vez que eu fui, de fato, nomeado, eu peguei o processo e eu achei muito incrível, porque quando você pega um processo nada mais é que uma fofoca com todos os detalhes. Então, quando eu peguei, eu não conseguia deixar de ler. Quando a gente pega um processo, a gente nem precisa ler tudo, porque tem muita coisa ali que não tem necessidade para a perícia odontológica em si. Mas eu fiz questão de ler tudo e entender tudo, estava muito curiosa, né? E a mesma coisa quando eu peguei outros processos para ver como outros peritos faziam. Então, assim, eu sempre li vários processos e sempre achei muito legal, porque nada mais é que uma fofoca bem escrita. Você tem a versão dos dois lados da história. A minha primeira nomeação foi para uma produção antecipada de provas. O que é isso? Antes mesmo, né, do processo de fato começar, o advogado da parte autora pediu essa produção antecipada de provas, porque a autora não podia ficar do jeito que ela estava com dificuldade para falar, dificuldade para se alimentar, precisava refazer todo o trabalho, mas se ela refizesse todo o trabalho, a hora que chegasse a perícia, não teria mais o que o perito analisar. Então, eles pediram a produção antecipada de prova para que a avaliação pericial fosse realizada antes mesmo do processo seguir do jeito que ele tem que seguir. E a minha nomeação, eu soube dela pelo WhatsApp, porque o advogado me mandou a petição antes mesmo de eu receber a nomeação oficial pelo meu e-mail. Então, eu pedi para o advogado aguardar, que eu ainda não havia sido intimada, para dar o aceite ou não nos trabalhos. Passou uma semana mais ou menos, eu fui intimada, aceitei o caso, logo marquei a perícia. No dia da perícia, realizei a perícia na senhora, foi junto o advogado, foi uma perícia muito tranquila, de protocolo, registrei tudo, fiz tudo como deveria ser, fotos, coloquei tudo embasado na literatura, escrevi um laudo bonitinho, toda a estrutura. E quando o processo começou a tramitar, que aí sim o dentista conseguiu, né, pôde falar alguma coisa, ele fez o quê? Impugnou meu laudo. Fiquei muito brava. Quando há impugnação do laudo, o juiz ele pode ou não enviar, né, para o perito ele se explicar. Muitas vezes nessa fase o juiz ainda nem leu o laudo, nem nada, apenas os advogados das partes. E aí eu fui ler a minha impugnação, e a minha impugnação, ela não falava nada com nada. O advogado, ele não conseguiu em nenhuma linha explicar o porquê que o meu laudo ele estava incorreto. Ele só me atacou como pessoa. Só que lembre-se, o perito, ele tem que ser imparcial. E não adianta o advogado vir atacar a minha pessoa sem que ele tenha provas, sem que ele consiga basear, por exemplo, que eu conheça a outra parte, né? Ou que eu realmente não tenho conhecimento necessário, ou que eu falei uma grande asneira no meu laudo. Só que não tinha nada disso. Então, a minha resposta à impugnação foi que eu não entraria em detalhes para não ultrapassar a minha função como perito, porque eu não posso ficar brigando com nenhuma das partes. Eu simplesmente mantive o meu laudo e na minha petição perguntei se o juiz ou alguma das partes tivesse alguma outra dúvida, algum outro quesito, que sim, eu poderia responder, mas que eu não estaria refutando o advogado. O que aconteceu? O juiz, ele não deu nem bola para a impugnação do advogado. Ele acatou meu laudo e seguiu com o processo. Então, gente, calma, relaxa. A impugnação, ela existe. E o advogado, muitas vezes, quando ele vê que o processo dele está perdido, ele vai tentar por tudo impugnar o seu laudo. Mesmo que ele não tenha um A para falar de odontologia, ele vai procurar te desestabilizar de alguma forma. E não caiam nessa. Porque, gente, se vocês começarem, né, a querer debater com alguma das partes coisas que não tem nada a ver com odontologia, pode ser que o juiz ou a juíza entenda que você não está mais sendo parcial. E aí dá problema para você depois. Então, lembre-se, impugnação tem que ter base científica. Ele tem que provar que o que você falou ali está de fato errado, que não tem embasamento para aquilo. Por isso que é tão importante o seu laudo estar bem estruturado. E sim, mesmo muito bem estruturado, como eu disse, existem advogados, ele não tem mais o que fazer, ele vai tentar impugnar o seu laudo, principalmente quando o seu laudo não é favorável para o cliente dele. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Esse foi minha primeira experiência aí no judiciário, então já tive meu primeiro laudo impugnado, a primeira vez que eu fiz. E depois disso tive vários outros laudos impugnados, porque querendo ou não, quanto mais laudos você faz, mais impugnações você também recebe. Da mesma forma que eu também já tive vários outros casos que não teve impugnação. Então a impugnação ela faz parte do processo do judicial, não precisa ficar nervoso quanto a isso. Eu espero que você tenha gostado aí um pouquinho da minha experiência. Também fiquei extremamente nervosa no dia da perícia, mas eu sabia exatamente o que eu tinha que olhar, o que eu tinha que fazer, e isso me deixou mais tranquila depois.
Mas eu fiquei muito nervosa na minha impugnação. E se você também está aí na sua primeira nomeação ou ainda já foi nomeado, já fez alguns laudos, mas ainda tem dúvida, eu estou aqui para te auxiliar. Eu tenho uma mentoria que eu vou auxiliar do início ao fim do seu processo judicial, ou também mentorias avulsas que eu auxilio apenas naquilo que você precisa. Então, tem o link aqui embaixo, clica lá, dá uma olhadinha, qualquer dúvida, tem o meu WhatsApp, você pode falar diretamente comigo. E eu te espero do lado de cá, perito.